Olá, queridos irmãos do Espaço Novo Tempo da Ilha dos Araújos. Feliz sábado para você. Tudo bem? É um prazer estar falando mais uma vez contigo, apesar dessa via, devido às circunstâncias, mas nada impede de estarmos conectados uns com os outros. E louvado seja Deus pelos meios tecnológicos que possibilitam isso, mas acima de tudo também por meio da revelação da graça de Cristo, que é a Bíblia, que nos conecta uns com os outros, mas também com Cristo. Amém? E neste momento nós iremos meditar um pouquinho, bem rapidamente aqui, na Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, pode ser no iPad, no celular, a Bíblia física, assim como a minha, e nesse momento nós iremos meditar na Palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Abra a sua Bíblia, Atos 1, 8 é o texto para meditarmos nessa manhã na Palavra de Deus. Vamos lá? Atos 1, 8. Vou dar um tempo para você abrir a sua Bíblia e nós iremos então meditar na Palavra do Senhor. Enquanto você abre, convido você a abrir a Bíblia, mas abrir também o seu coração, para que a Palavra do Senhor possa encontrar morada e assim ela possa ser o nosso guia, nosso mapa, essa bússola que nos leva para o maior de todos os tesouros, que é a vida eterna. Amém? Atos 1, 8. Antes de ler, vamos orar? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença e obrigado, Senhor, porque mesmo distantes uns dos outros, o Senhor permite, através da oração, estarmos unidos, através da Sua palavra, estarmos unidos, e tudo isso com um propósito, Pai, para adorá-lo, reverenciá-lo, mas acima de tudo, sairmos alimentados e guiados por meio da Tua palavra. Fala conosco agora, Senhor. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, minha versão diz assim, mas recebereis poder, olha que palavra interessante, continuando, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, analisando o contexto desse texto, e aí a gente tem um vislumbre melhor do que o autor está querendo dizer aqui, e esse é um princípio básico quando nós abrimos a Palavra de Deus. Sempre quando vamos ao contexto, fica muito mais claro e nítido o texto que nós lemos. O contexto aqui, Jesus ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e Jesus agora passa 40 dias com os discípulos. E depois que Jesus passa 40 dias com os discípulos, antes desse texto, ele pronuncia essas palavras, sobe aos céus, e depois os discípulos vão para um lugar chamado um cenáculo, e nesse lugar fechado, os discípulos passam ali mais 10 dias em comunhão, orando a Deus. Totalizando então os 40 dias que Jesus passou com os discípulos, mais 10 eles orando após o texto que nós lemos, totaliza-se então o tempo de 50 dias. E 50, obviamente, lembra então a palavra penta, Um exemplo é Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos sabem que o Brasil, a seleção brasileira de futebol, ela é pentacampeã mundial. Ela é pentacampeã por uma razão bastante simples, porque ela é campeã 5 vezes, ou seja, a palavra 5 leva então para a palavra penta. E é por isso que 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo, ao passar 40 dias com os discípulos, ao passar os discípulos 10 dias ali no cenáculo, finaliza então 50 dias, e ao finalizar 50 dias, vem então o Pentecoste. O Pentecoste é agora o derramamento da promessa, o sinal onde os discípulos iam pregar o Evangelho de uma maneira mais enfática, de uma maneira sobrenatural, só por meio do poder do Espírito Santo, que seria derramado então através desse evento que é o Pentecoste, que é os 50 dias após a ressurreição e a assunção de Cristo. Bem, no Antigo Testamento, essa palavra era bastante comum na época também, porque após a colheita, 50 dias depois, eles faziam então essa festa, a festa do Pentecoste, celebrando então a colheita, celebrando as bênçãos de Deus. E no Novo Testamento simboliza então que já tinha prometido o Antigo Testamento com várias passagens ali, principalmente em Joel, prometendo então o derramamento do Espírito Santo, e isso se concretiza agora no Pentecoste, depois de toda essa situação aqui do Novo Testamento. Bem, voltando um pouco, aqui no texto onde nós lemos aqui, lembra então que a igreja ela passa 10 dias, todos os anos, no começo do ano, passa 10 dias em oração. E ao passar 10 dias ali em oração não é à toa,
justamente com esse propósito de sermos batizados no poder do Espírito Santo. Essa é a ideia. E o texto é bem claro, né? O texto diz que da mesma forma, Jesus falou com eles, olha, eu estou indo para o céu, mas fiquem tranquilos. Porque naquela época o sentimento que estava nos discípulos era um sentimento agora de abandono. Eles se sentiam, Jesus ia para o céu, e agora quem ia continuar com eles ali, dando forças, orientando, sendo o mestre, o discipulador, o guia? Jesus então tranquiliza os discípulos, dizendo, não, fiquem tranquilos, eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque vai ficar um outro mestre com vocês, um outro discipulador, que é justamente o Espírito Santo. E aqui o texto é bem claro em dizer, né? Fiquem tranquilos. Antes de pregar, primeiro vocês vão receber poder. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega aqui para poder, o autor Lucas, né, doutor Lucas, coloca aqui no livro de Atos que a palavra poder em grego significa dínamos. E a palavra dínamos é também traduzido como explosão, que depois foi associado àquele objetozinho, né, que é a dinamite. O que o autor estava querendo dizer é que, naquela época, existia então ali a população mundial, mas eles eram somente 12. E como 12 iam pregar o Evangelho no mundo inteiro, sendo que eles eram a minoria. Então necessitava então uma explosão. A explosão era um poder sobrenatural que deveria acompanhá-los. E esse poder, essa explosão, era por meio do Espírito Santo. Lembra eu e você hoje, não? E a gente sabe que os sinais estamos cercados de sinais hoje. Problemas na saúde, com essa pandemia que hoje está tão em evidência aí no mundo, que se você for reparar, mudou o mundo hoje, né? O mundo está transformado, está diferente. E mesmo a pandemia passando, o mundo não vai ser mais o mesmo. E isso também vai afetar a economia, como já está afetando. Sem contar também as guerras que já existiam antes, né, na Síria, rumores de guerra ali, os Estados Unidos invadindo o Iraque e muitas outras situações, quedas torres-gêmeas, tsunamis, os sinais nos acompanham. Só não vê quem não quer, mas a nossa realidade já é uma prova viva que a Bíblia tem total razão ao dizer que em breve Jesus voltará. Só que como vai voltar? Como vai voltar, sendo que nas últimas pesquisas existe mais de 1 bilhão de pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. E como pregar, principalmente a locais que é difícil acesso, culturas, países fechados, é daí que vem então o poder sobrenatural. É daí que precisamos então dessa explosão. Ou seja, Jesus só vai voltar depois que experimentarmos então o batismo do Espírito Santo. O que a gente precisa hoje não é de cura, a gente não precisa hoje de milagres. A gente precisa hoje da maior cura, do maior milagre, que é o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por que isso? Porque se alguém fica doente hoje e clamamos por cura, amanhã ele vai ficar doente de novo. Sabe por quê? Porque o problema não está na doença em si, mas o problema está no pecado. E é por isso que a pregação bíblica não é cura, não é milagre. A prioridade na pregação bíblica é a volta de Cristo, porque a volta de Cristo arranca o mal pela raiz. Porque Jesus voltando irá exterminar o pecado de uma vez por todas e nunca mais existirá doenças. Compreende? Que é uma mensagem muito mais eficaz? Então é por isso que eu e você precisamos do batismo do Espírito Santo. Mas pastor, como funciona isso? É simples. A palavra de Deus nos orienta que no antigo Israel, Deus se adepõe de uma linguagem que era usada na agricultura e transfere isso para a vida espiritual. Existiam 2 períodos de chuvas naquela época. Uma era a chuva temporânea. O nome já diz, temporânea, era temporário. Era um orvalhozinho. Esse orvalho era o período de plantio. Logo em seguida, mais ou menos ali no final do ano, caiu uma chuva mais poderosa, que era chamada de chuva serôdia. Era a chuva em porção dobrada. Já esse período era o período já da colheita. A Bíblia também coloca isso na vida espiritual. Está caindo agora a chuva temporânea, ou seja, o Espírito Santo está sendo derramado hoje sobre a igreja. E a irmã Mate é bem claro em dizer, o que a igreja não fez no período de bonança, terá que fazer no período de calamidade. Estamos nesse período, não? E mais do que nunca precisamos da chuva temporânea. Sabe por quê? Porque no tempo do fim vai cair a serôdia, mas só vai receber a serôdia quem está recebendo hoje a temporânea. E como eu faço isso, pastor? Simples, comunhão com Deus. Leitura da Bíblia, sabe? Você ficar mais próximo de Cristo, porque vem então a consequência, está aqui no texto, é bem claro, e sereis então minhas testemunhas.
Por que a palavra de Deus menciona então essa palavra interessante chamada testemunhas? Porque é simples. Imagine comigo, imagine, a gente está aqui, local fechado, de repente você escuta uma freada de pneu. E aí logo em seguida já vem uma batida. Pou! E aí a gente se levanta, a gente é meio curioso, né? E corre lá para a porta para ver o que aconteceu. Chegando lá, é um acidente de carro e os carros já se colidiram e ambos os donos estão na frente do acidente ali, um discutindo, colocando o dedo na cara do outro. E um dizendo assim, não, você vai pagar, você é o culpado. O outro diz então, não sou eu, é você é o culpado, você vai pagar. Você chega então no meio daquela briga. E aí ambos olham para você e dizem assim, vamos lá, ajuda a gente aqui, quem é que está errado, quem é que está certo? Qual é a resposta que você vai dar para esses dois? É uma resposta óbvia, não? É óbvio que você vai chegar para os dois e dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso me posicionar. Eu não posso me posicionar porque eu não vi o acidente. Eu vi o barulho, só que quando eu cheguei, tudo já aconteceu. Não tem como eu ser testemunha porque eu não acompanhei, eu não vi. Compreende o que o autor está querendo dizer aqui? Da mesma forma na vida espiritual. Como que nós podemos ser testemunhas do Espírito Santo se nós não acompanhamos? É por isso que muitos hoje na igreja se encontram dispersos. É por isso que tem muitos aí fora hoje que estão divididos. Meio que na igreja, meio que no mundo, meio que fazendo as vontades de Deus, mas é meia boca, como diz no popular, porque ainda fazem as vontades carnais, as tendências pecaminosas. Ou seja, as pessoas não se posicionam, assim como nessa situação que eu narrei para você, porque acabam não sendo testemunhas. Para ser testemunhas, temos que acompanhar a promessa de Cristo. O Espírito Santo, Jesus prometeu que enviar, está no meio de nós, já está aqui. É só clamar. É simples, não existe fórmula secreta. É só chegar para o Espírito Santo e dizer, Senhor, me batiza no Espírito Santo. E naturalmente, nós temos então a consequência do batismo do Espírito Santo, que é Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, mansidão, domínio próprio, esses são os frutos do Espírito. E aí, quando a igreja for batizada no Espírito Santo, Jesus vai voltar, sabe por quê? Porque o poder sobrenatural vai nos acompanhar. Aí vai acontecer a explosão e de uma forma sobrenatural muitos vão se converter. A irmã White diz que quando a igreja for batizada no Espírito Santo, uma cidade inteira de Governador Valadares irá se converter num único dia. Já pensou? Inacreditável, não? Mas pode acreditar, porque esse é o poder sobrenatural. Essa é a explosão que a palavra de Deus promete para mim e para você. Basta você ter comunhão, acompanhar, e aí no final a consequência é você ser uma testemunha. E eu queria finalizar dizendo que o texto é bem claro, né? E serem esses testemunhos, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Porque essa ordem é simples, né? Judeia, sua vida espiritual, começa dentro de casa, você. É a mesma coisa do pastor fazer uma campanha do GV Invisível e você sair então para arrecadar alimentos e você bate em uma casa onde essa casa é uma casa que justamente estão passando necessidades. É óbvio que essa família que está passando necessidade não tem condições de ajudar, porque falta para ela como é que pode ajudar os outros, sendo que ela é uma das que mais precisam. A mesma coisa o Espírito Santo começa por nós, sabe por quê? Porque não tem como você fornecer algo para as pessoas, sendo que você mesmo necessita. Então, primeiro Judeia, primeiro sua vida pessoal. Depois na Samaria, sua família. Você sabe qual é o maior pregador da palavra de Deus? Para mim, o maior pregador da palavra de Deus chama-se Noé. Noé não salvou o mundo inteiro, mas Noé salvou os principais, que foi a sua própria casa. Para mim, Noé é o maior pregador, porque ele salvou a sua família. Você sabe qual é a maior religião do mundo hoje? A maior religião do mundo hoje é o islamismo. Sabe por quê? Você nunca viu um muçulmano batendo na sua porta e te oferecendo estudo bíblico? Ele não faz isso. Uma razão bastante simples, sabe por quê? Porque a missão dos muçulmanos não é sair de porta em porta tentando converter as pessoas. A missão do muçulmano é simplesmente conservar os seus, salvar a sua família, e o resultado final hoje é a maior religião do planeta. E finaliza os confins da terra. Aí é a explosão. Quer você receber o poder do Espírito Santo? Quer você hoje ser um instrumento nas mãos de Deus para abreviar a volta de Jesus em um mundo que particularmente eu mesmo não aguento mais viver? Então esse é o momento. Aproveite esse vídeo para meditar, para falar com Deus, para clamar pela porção dobrada do Espírito Santo. Não quer você fazer isso agora? Vamos orar?
Então convido você a fechar seus olhos e nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Oremos então. Querido Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não voltou ainda. Não é culpa do Senhor, mas é culpa nossa, porque ainda não clamamos da forma que o Senhor quer que nós clamemos. Ainda não lemos a Bíblia da forma que ainda o Senhor quer que nós lemos. Ainda não vivemos uma vida da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Por isso, ó Pai, por meio desse culto online, queremos clamar o poder do Espírito Santo sobre nós, ó Pai, para que possamos fazer a diferença, sendo suas testemunhas, ó Deus. E acima de tudo, acontecendo então a explosão, a pregação do Evangelho de uma forma sobrenatural, onde nossos queridos familiares irão se converter, nossos vizinhos irão se converter, colegas do trabalho irão se converter. Para isso, ó Pai, primeiro precisa de nós. Começa em nós, ó Pai. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que está assistindo esse vídeo agora, neste momento, ó Pai. Por favor, Senhor, nos batiza com o Espírito Santo. Batiza a tua igreja com o Espírito Santo, Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você possa agora ficar com a última bênção, né? Que você possa ficar com o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe. Feliz sábado para você.